Tem muitos lugares incríveis que parecem ter saído de outro planeta. Mas entre todos eles, poucos são tão impressionantes quanto o Iêmen, o lugar mais misterioso e perigoso da Terra. Uma nação onde os homens andam com espadas e as mulheres usam uma burca de metal, e onde um homem pode ter até 4 esposas, que às vezes nem se conhecem. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos descobrir o Iêmen, o país com a ilha mais estranha do planeta, segundo a Unesco, chamada de Ilha Alienígena, devido a curiosidades como ter mais de 700 espécies de aparência extraterrestre que só existem aqui, ter uma paisagem semelhante à da Lua, ou possuir uma população que esteve desconectada do resto do mundo durante séculos. Uma nação de beleza natural incomparável, cheia de curiosidades que parecem tiradas de um conto fantástico, como arranha-céus construídos com barro em uma cidade conhecida como a Manhattan do deserto, palácios que parecem flutuar sobre rochas gigantescas, cabras que escalam árvores como se fossem acrobatas, ou camelos que falam para indicar se gostam de seu dono. Prepare-se para viajar conosco por um dos lugares mais inacessíveis do mundo, um lugar com tantos contrastes que, apesar de ser considerado o mais hostil do planeta, existe uma tradição em que os homens se desafiam, não com as espadas que sempre carregam consigo, mas cantando poemas. Preste atenção e não perca este vídeo. Em breve você vai viajar conosco pelo que provavelmente é o país mais extremo e perigoso do planeta. Vamos começar! No coração da Península Arábica, escondido entre alguns dos países mais ricos do planeta, está o Iêmen, uma nação tão bela quanto fascinante, que esconde segredos milenares, paisagens que parecem de outro planeta, e uma história tão antiga quanto a própria humanidade. Mas, ao mesmo tempo, esse país também é um dos lugares mais hostis e desafiadores do mundo. Geograficamente, o Iêmen faz fronteira ao norte com a Arábia Saudita, a leste com Omã, e é banhado pelas águas do Mar Arábico e do Mar Vermelho. Sua posição estratégica na entrada do Golfo de Aden tem sido durante séculos um ponto-chave para o comércio e as migrações. Sua geografia é surpreendentemente diversa, com altas cadeias montanhosas cobertas de neblina, desertos silenciosos, vales férteis e costas que parecem se abrir para o infinito. Entre os lugares mais espetaculares e menos conhecidos do país, destaca-se o Wadi Doan, um majestoso cânion cujas encostas verdes parecem esculpidas pela mão dos próprios deuses. Neste lugar, gerações de agricultores cultivaram em terraços sustentados por muros de pedra seca, criando um oásis suspenso no tempo. A baixa densidade populacional em muitas regiões do Iêmen permitiu que inúmeros espaços naturais como este permanecessem praticamente intocados, sem alterações. Neste ambiente de mistério e isolamento, não é surpreendente descobrir que alguns estudos genéticos indicam que o DNA de certas tribos iemenitas é um dos mais antigos do mundo. Isso coloca o Iêmen como um ponto-chave nas primeiras migrações humanas fora da África. Essa conexão com as origens de nossa espécie se reflete no respeito pela tradição e em uma arquitetura que conservou sua essência durante milênios. Algo que pode ser observado em Sanaa, sua capital, uma das cidades habitadas mais antigas do planeta. Essa cidade tem sido o lar de civilizações por mais de 2.500 anos, e seu centro histórico, declarado Patrimônio da Humanidade, é um testemunho vivo desse passado. Andar por suas ruas é como entrar em um sonho oriental, com prédios altos feitos de adobe, decorados com janelas de vidro verde, torres de vigia, mesquitas centenárias e mercados que ainda funcionam como há séculos. A várias centenas de quilômetros a leste, na região de Hadramaut, fica Shibam, conhecida como a Manhattan do deserto. Essa cidade fortificada é composta por torres de barro que chegam a ter até 11 andares de altura. Construídas há séculos para proteger seus habitantes de ataques beduínos, essas estruturas verticais anteciparam o que hoje consideramos um projeto urbano moderno. Seus arranha-céus de terra, alinhados com precisão dentro de uma muralha, resistiram a tempestades, invasões e ao passar do tempo. Shibam é sem dúvida uma das joias arquitetônicas mais surpreendentes de todo o mundo árabe.
Outro lugar fascinante perto da capital, no Vale de Wadi Dar, é o Palácio do Imã. Esta construção majestosa ergue-se sobre uma rocha gigantesca que domina a paisagem, criando uma ilusão de ótica surpreendente, pois à distância, o palácio parece flutuar sobre o vale, tornando-se um dos locais mais impressionantes e visitados do país. Embora todos estes locais sejam surpreendentes, o local mais extraordinário do Iêmen fica longe da costa, no meio do Oceano Índico. Este lugar é a ilha de Socotra, conhecida por muitos como a Ilha Alienígena, um paraíso natural único que visitaremos mais tarde para conhecê-lo em detalhes. Como você pode ver neste país, cada canto parece marcado por séculos de herança, por civilizações que passaram e deixaram suas marcas, povos que souberam preservar seus costumes como em nenhum outro lugar. O nome Iêmen vem, segundo várias fontes, de uma palavra árabe que significa felicidade ou bênção. Esse apelido não é por acaso, já que durante séculos o Iêmen foi considerado um lugar próspero e fértil, especialmente por suas plantações de incenso, mirra e café, que o tornaram uma joia comercial para impérios e califados. Sua história e cultura foram moldadas ao longo do tempo por influências africanas, persas, indianas, turcas e europeias, criando uma mistura de culturas e etnias única no mundo. Isso tem a ver com o fato de o país também ser conhecido pela beleza de seu povo, especialmente suas mulheres, consideradas entre as mais bonitas da Península Arábica. Neste país, a beleza feminina tem sido motivo de admiração desde tempos ancestrais. Não se trata apenas de uma questão estética, mas de um legado que viajou no tempo através de séculos de intercâmbio cultural. O Iêmen foi um ponto de encontro de civilizações. Árabes, africanos do Corno de África, persas vindos do Irã e até mesmo influências do subcontinente indiano, especialmente através do comércio marítimo. O resultado foi um mosaico genético único na região. Por isso, as mulheres iemenitas costumam ter traços marcantes, olhos escuros e expressivos, sobrancelhas grossas, pele clara em algumas regiões do norte e mais morena nas zonas do sul e da costa, o que traz uma diversidade que fascina tanto os locais quanto os viajantes. Sua maneira de andar, seus gestos e a forma como cuidam dos detalhes fazem parte de uma beleza que não é apenas externa, mas também cultural. Esse encanto é reforçado por tradições milenares. O uso de perfumes naturais preparados artesanalmente com resinas, pétalas de rosa e âmbar é comum, especialmente em ocasiões especiais. Os penteados variam de acordo com a região. No norte, são presos em tranças elaboradas com fitas, enquanto no sul, os cachos soltos são mais comuns. Além disso, as mãos e os pés são decorados com tatuagens de rena que, mais do que um adorno, contam histórias familiares ou símbolos de proteção. Neste país onde a tradição reina, a mulher é vista como o pilar do lar, mas também como portadora de elegância e mistério. Talvez por isso, muitas pessoas associam essa beleza a uma figura histórica que deixou sua marca na cultura árabe e mundial: a Rainha de Sabá. O reino de Sabá foi um dos mais avançados do mundo antigo. Sua capital ficava em Marib, no atual Iêmen, e dominava importantes rotas comerciais que conectavam a África, a Arábia e a Índia. A figura de sua soberana, conhecida como Rainha de Sabá, é um símbolo de inteligência, poder feminino e sedução. De acordo com relatos do Alcorão e da Bíblia, essa mulher viajou até Jerusalém para conhecer o rei Salomão, levando presentes exóticos, incenso e perguntas difíceis. Uma rainha de origem iemenita. É por isso que no Iêmen, a Rainha de Sabá é motivo de orgulho nacional. Dizem que sua riqueza e poder eram tão grandes que sua corte tinha jardins com fontes de leite e rios de vinho, além de uma comitiva tão numerosa e luxuosa que qualquer pessoa que a visse acreditaria estar diante da máxima expressão de riqueza e poder. Daí a famosa expressão, acreditar ser a Rainha de Sabá, que significa ter tudo o que se pode imaginar e muito mais. E, provavelmente, em um país onde um homem pode se casar com até 4 mulheres ao mesmo tempo, cada uma dessas esposas se vê como uma Rainha de Sabá dentro de sua própria casa, já que, entre outras coisas, para poder ter várias esposas você deve tratá-las com igualdade e, acima de tudo,
ter um poder econômico sólido e suficiente para garantir seu bem-estar e conforto. É por isso que em áreas urbanas ou entre famílias abastadas, é comum que o marido construa casas verticais, de 3 ou 4 andares, cada uma destinada à sua esposa. Em cada andar, há cozinha, banheiros e quartos próprios. O marido sobe e desce todos os dias de acordo com um calendário combinado ou por rodízio, num ritual que lembra uma espécie de cortejo permanente. Essa prática também tem seu lado mais reservado, pois muitas vezes acontece algo incomum, com esposas que não sabem que existem outras. Seja por honra, medo ou costume, existe a possibilidade de um homem se casar em segredo, de modo que cada mulher pode acreditar que é a única. Em muitas ocasiões, essa informação fica oculta durante anos. Mas quando a verdade vem à tona, pode gerar tensões familiares, dramas e até divisões tribais. Embora o Islã permita essa forma de casamento, a verdade é que a maioria dos homens iemenitas tem apenas uma esposa. O motivo? Econômico. Manter mais de uma mulher com casa, roupas, alimentos e direitos é um grande desafio, mesmo para aqueles que têm meios. O curioso é que, apesar de compartilharem um marido, muitas mulheres decoram suas casas como verdadeiros palácios. Em alguns casos, cada andar tem um estilo diferente e as esposas competem amigavelmente para ver quem decora melhor seu espaço. Por causa disso, cada casa é um reflexo de sua dona, como se todas quisessem deixar clara sua posição. E não é só uma questão de rivalidade. Para muitas dessas mulheres, sua casa é seu reino. E seu marido, um visitante que passa por turnos. Além disso, as próprias regras religiosas exigem que cada esposa receba o mesmo tratamento, não só em tempo ou dinheiro, mas também em afeto. Um descuido ou preferência excessiva por uma em detrimento da outra pode causar rupturas ou ser motivo de crítica na comunidade. Tudo isso nos faz entender uma realidade tão fascinante quanto complexa, pois, como muitos iemenitas certamente insinuam, se já é complicado se dar bem com uma, imagine com 4. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você acha que poderia manter várias mulheres ao mesmo tempo? Ou compartilhar um marido? O que mais te impressionou neste país? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer a você conteúdos tão interessantes como este? Então, obrigado. Com ou sem esposas, é importante conhecer o complicado presente que vive este país. Além de sua herança cultural, o Iêmen ocupa há vários anos os primeiros lugares nas listas das nações menos pacíficas e mais hostis do planeta. Vários meios de comunicação internacionais, como o The Times, ou centros de estatística, como o World Info, classificaram o Iêmen como o território mais perigoso atualmente. Uma nação com desafios humanitários, tensões internas e uma profunda crise que transformou a vida cotidiana de milhões de pessoas. No mapa mundial, o Iêmen aparece como um verdadeiro oásis de pobreza e adversidade, cercado por alguns dos países mais ricos do planeta. É a nação mais humilde da Península Arábica, onde se trava, talvez, a guerra mais longa e dura do século XXI, marcada por episódios invisíveis para grande parte do mundo. A isso se soma uma das crises humanitárias mais graves da atualidade, onde a falta de alimentos, assistência médica e serviços básicos afeta milhões de pessoas. Tudo começou no ano de 2011, após o início do conhecido como Primavera Árabe. O Iêmen, como outros países da região, viveu protestos cidadãos contra a pobreza, a corrupção e a falta de liberdades que existiam há muito tempo. Esses protestos acabaram provocando a saída do presidente que estava no poder há mais de 30 anos, e isso, longe de trazer estabilidade, criou um vácuo de poder que acendeu tensões entre diferentes grupos que queriam controlar o país. Foram criados e aumentaram os bandos internos que disputam o controle do território, sendo grupos com ideias, tradições e apoios diferentes, o que leva a confrontos contínuos. Além disso, surgiram outros grupos armados extremistas sem controle estatal que cometeram e cometem ações violentas, como ataques a instalações, emboscadas ou sequestros para intimidar ou ganhar poder. Grupos radicais que não respondem ao governo e complicam muito a vida cotidiana.
E como se isso não bastasse, há muitas intervenções externas de outros países, potências mundiais que apoiam determinados grupos com armas ou recursos, agravando o conflito e dificultando a obtenção de acordos de paz. Cada intervenção aumenta a tensão e prolonga esta crise. Todos esses conflitos causam danos à infraestrutura vital, como hospitais, escolas, redes elétricas e aquedutos, o que complica a vida das pessoas, tornando mais escassos os serviços essenciais e aumentando a emergência humanitária em nível nacional. Provavelmente por muitos desses motivos no Iêmen, quase todos os homens adultos carregam uma adaga curva chamada jambiá no cinto. Essa adaga não é usada para lutar, mas como símbolo de identidade, honra e pertencimento tribal. Por mais estranho que possa parecer, os homens a exibem quando saem de casa, em reuniões familiares ou em celebrações, sempre colocada do lado esquerdo, em uma correia que envolve a cintura. A jambia tem um cabo decorado. Alguns são feitos de madeira, outros de chifre ou até mesmo de marfim, dependendo do status social de quem a usa. Sua bainha geralmente é coberta de metal ou tecido bordado, muitas vezes com motivos tribais. Usar essa adaga é um costume ancestral, um gesto que transmite respeito. Quem a usa está protegido, mas também é capaz de proteger sua honra e sua família. Assim como os homens, as mulheres iemenitas também parecem ter seu próprio símbolo de defesa, o conhecido como burca de metal, tradicional em algumas regiões do país. Embora possa parecer pelo nome, não se trata de uma armadura, mas de uma máscara ornamental e protetora com peças de latão ou bronze que cobrem o nariz e a parte superior do rosto, combinadas com um véu escuro para cobrir o resto da cabeça. Este véu metálico, embora não cubra todo o corpo, funciona como um escudo espiritual e estético. Acredita-se que protege contra espíritos, olhares indiscretos e até insultos, além de ser um símbolo de status tribal. Seu som metálico ao caminhar anuncia a presença da mulher e reforça sua dignidade. Uma realidade presente é que, ao viajar pelo Iêmen, qualquer turista estrangeiro enfrenta perigos reais, como estradas ameaçadas, áreas com combates ativos ou controladas por grupos armados e assistência médica limitada, e muitas vezes escassa. Por isso, quem visita o país deve contratar equipes de segurança privadas ou confiar em guias locais bem conectados. Algo que explicaremos no final do vídeo, caso você esteja interessado em visitar este país. Nesse ambiente tão extremo, surgem crenças para buscar proteção. Por isso, muitas mulheres usam amuletos contra o mal-olhado, colares com fragmentos de coral, pequenos ossos, olhos pintados e papéis com versículos do Alcorão, que utilizam para desviar energias negativas, como a inveja ou a má sorte. Esses amuletos ganham importância especial numa sociedade onde a poligamia é permitida, onde um homem pode ter até 4 esposas, algo legal e apoiado pela lei religiosa. Certamente, quando várias mulheres se unem ao mesmo homem, a confiança não é automática. Por isso, também é comum que as esposas usem esses talismãs para se proteger da inveja, do ciúme, ou mesmo para garantir a fidelidade. Algo provavelmente impossível se uma dessas mulheres for casada com um homem que mantém várias esposas em segredo, como você sabe que às vezes acontece. Se você está se surpreendendo com este país e gostando desta viagem, não hesite em nos deixar um like. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando todas as semanas para trazer a você conteúdos tão interessantes como este. Então, obrigado. E continue assistindo, pois agora vamos conhecer a ilha mais estranha do planeta. Uma ilha apelidada de Ilha Alienígena. E não somos nós que dizemos isso. É a Unesco. Essa ilha, localizada no meio do Oceano Índico, a cerca de 380 quilômetros ao sul do Iêmen, se chama Socotra. Em 2008, a Unesco a reconheceu como o lugar mais estranho do planeta. Esse título tem muito a ver com o fato de a ilha ser conhecida como um extraordinário laboratório da evolução. Assim como as Ilhas Galápagos, Socotra tem sido um espaço de experimentação natural, onde as espécies, incluindo a espécie humana, desenvolveram adaptações únicas para sobreviver em um ambiente tão hostil. Em Socotra, mais de 37% das plantas, 90% dos répteis
E 95% dos caracóis terrestres são endêmicos, ou seja, não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Essa singularidade não se limita à sua biodiversidade, já que os habitantes da ilha também viveram isolados do resto do mundo durante séculos, desenvolvendo uma cultura e características genéticas igualmente únicas. Socotra é a principal e maior ilha de um arquipélago que compreende 4 ilhas e 2 ilhéus rochosos, e que leva o mesmo nome. A ilha tem uma extensão de mais de 3.600 km², sendo um pouco menor que a ilha espanhola de Maiorca, ou parecida com as Ilhas Barbados no Caribe. Apesar do seu tamanho, a população de Socotra é surpreendentemente pequena, com menos de 60 mil habitantes. Isso resulta em uma densidade populacional extremamente baixa, o que ajudou grande parte da ilha a permanecer inalterada e em seu estado natural, criando uma realidade única com paisagens mais parecidas com as de outros planetas do que com as da Terra. O assentamento humano em Socotra concentra-se principalmente em áreas costeiras, já que o interior da ilha é inabitável. Os ventos intensos que sopram constantemente no coração montanhoso de Socotra, juntamente com um clima seco e temperaturas extremas, tornam essas regiões um ambiente quase impossível para a vida humana. Esse clima implacável não só moldou a geografia e a biodiversidade da ilha, mas também seus habitantes, que tiveram que se adaptar a uma existência isolada e em harmonia com um ambiente tão desafiador. Isso tem muito a ver com o fato de Socotra ser considerada, ainda hoje, uma das ilhas mais inacessíveis e remotas do planeta, apesar de sua proximidade com o continente africano. Durante milênios, as fortes correntes do Oceano Índico, os ventos sazonais da monção e as marés imprevisíveis dificultaram tanto o acesso à ilha quanto a possibilidade de escapar dela. Essas condições não só preservaram uma biodiversidade única e extraordinária, mas também mantiveram sua população praticamente desconectada do resto do mundo. Esse isolamento forçado deu origem a uma sociedade, uma flora e uma fauna geneticamente únicas, assim como sua cultura e paisagens. O isolamento de Socotra também contribuiu para sua aura de mistério. Durante séculos, os poucos marinheiros e comerciantes que conseguiam chegar à ilha traziam consigo relatos de um lugar estranho e mágico, habitado por pessoas e criaturas que pareciam de outro mundo. Esse exotismo alimentou lendas como a das feiticeiras do mar, mulheres que, segundo os relatos, possuíam poderes místicos para atrair os navegantes com seus cantos e encantos. Embora essas histórias provavelmente tenham mais raízes na imaginação dos viajantes do que na realidade, elas refletem o fascínio que Socotra sempre despertou naqueles que se atrevem a explorá-la. Em Socotra, os estrangeiros que visitam a ilha são recebidos com uma mistura de curiosidade e hospitalidade, um reflexo do caráter aberto e resiliente da população socotriana. É normal entender que, em uma comunidade onde o contato com o mundo exterior tem sido historicamente escasso, a chegada de forasteiros gera grande interesse e admiração. Embora as normas culturais e religiosas limitem as interações diretas, especialmente entre homens estrangeiros e mulheres locais, há relatos anedóticos de viajantes que ficaram fascinados pela beleza e cordialidade do povo de Socotra. Alguns até optaram por ficar na ilha, atraídos não apenas por sua singularidade natural, mas também pela humanidade e misticismo que a cercam. Essas histórias lembram lendas antigas, como a das feiticeiras do mar. Uma realidade que pode ser controversa para alguns turistas que visitam a ilha é que, assim como em outras partes do Iêmen, em Socotra, a poligamia é permitida pela lei islâmica. Embora essa prática seja limitada devido às condições econômicas e ao isolamento da população, continua sendo uma opção cultural e legal que reforça o caráter tradicional e religioso da sociedade da ilha. Manter várias esposas e famílias implica um desafio considerável em uma comunidade onde os recursos são escassos, mas sua mera existência como possibilidade gera curiosidade em alguns visitantes, que encontram nesta ilha uma combinação de costumes profundos e uma conexão única com suas raízes culturais. Como mencionamos, em 2008, Socotra foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco,
que a reconheceu como um dos lugares mais excepcionais e estranhos do mundo. Esse título não é surpreendente, já que a ilha é conhecida como as Galápagos do Oceano Índico, um verdadeiro laboratório da evolução onde muitas de suas espécies, assim como seu povo, desenvolveram características únicas para se adaptar ao ambiente hostil, criando formas e comportamentos que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. É por isso que a biodiversidade de Socotra é tão peculiar que parece saída de um filme de ficção científica. Um dos símbolos mais icônicos dessa biodiversidade é a árvore de sangue de dragão. Essa árvore, com sua forma de guarda-chuva invertido, é um exemplo fascinante de adaptação. Sua resina vermelha, que parece sangue ao brotar e dá a impressão de que a própria árvore está sangrando, era usada na antiguidade como corante, incenso e medicamento, e as lendas locais atribuem a ela propriedades mágicas. Além de sua aparência única e seus usos antigos, a árvore de sangue de dragão tem um comportamento extraordinário relacionado à sua longevidade e capacidade de sobrevivência nesse ambiente extremo. Essa árvore pode viver várias centenas de anos e tem a capacidade de se regenerar mesmo nas condições mais adversas, como secas prolongadas ou terrenos rochosos. Sua copa em forma de guarda-chuva invertido não é apenas um design peculiar, mas uma estratégia evolutiva para maximizar a captação de água, canalizando a escassa chuva para suas raízes. Essa capacidade não só o torna um sobrevivente do ambiente hostil de Socotra, mas também um recurso vital para os habitantes da ilha, que usam suas folhas e troncos como refúgio natural contra o clima implacável do local. Com tudo isso, essa árvore é um testemunho vivo de como a natureza pode prosperar em condições extremas e se tornar um símbolo de resistência e mistério. Mas além da fauna e da flora únicas, a paisagem de Socotra também é extraordinária. Única como o nosso canal Mundo Sem Censura, pois, como você pode ver, com esses vídeos a gente ajuda você a descobrir o mundo e entendê-lo da melhor maneira. Pensando nisso, inscreva-se agora no canal, se ainda não o fez, para não perder nenhum dos vídeos que fazemos todas as semanas. Obrigado por estar aqui. Os ventos fortes, o clima extremo e a inacessibilidade de Socotra esculpiram uma paisagem tão invulgar que parece mais própria de um planeta alienígena do que da Terra. Esse ambiente hostil moldou um mosaico de terrenos que surpreendem qualquer um que tenha a sorte de observá-los. As montanhas escarpadas, com seus picos desgastados pelos ventos implacáveis, criam uma imagem dramática que se eleva sobre planícies áridas, onde apenas as espécies mais resistentes encontraram uma maneira de sobreviver. As formações rochosas, erodidas ao longo de milênios, desenham figuras quase esculturais que parecem o trabalho de um artista cósmico. As praias de Socotra, cobertas de areia branca como sal, são cercadas por águas turquesas que contrastam com a aridez do interior da ilha. Essas costas, aparentemente paradisíacas, abrigam ecossistemas marinhos únicos que complementam a biodiversidade terrestre. No entanto, o mais impressionante são as cavernas de calcário, verdadeiros portais para o passado geológico e humano da ilha. Essas cavernas, como a famosa caverna de Rock, são um testemunho do tempo, com galerias profundas que guardam inscrições e artefatos de civilizações antigas, oferecendo pistas sobre a história oculta de Socotra. Nesta ilha, cada canto da paisagem parece ter sido projetado para surpreender. Algumas áreas com seu terreno rochoso e árido têm uma aparência tão estranha que evocam imagens da superfície lunar ou mais próprias de planetas como Marte. Essas regiões não apenas desafiam as expectativas visuais, mas também se tornam laboratórios naturais da evolução. Nesse ambiente tão desafiador, inúmeras espécies desenvolveram adaptações extraordinárias, tornando-se exemplos vivos de resiliência e criatividade biológica. Esse contraste entre o inóspito e o surpreendente reforça a percepção da ilha como um lugar único no planeta, e essas características em suas paisagens lhe renderam o apelido de Ilha Alienígena. Você está conhecendo lugares e realidades que certamente o deixaram de boca aberta, mas ainda falta descobrir fenômenos tão surpreendentes como cabras que escalam árvores,
Um mercado com camelos que parecem falar e até mesmo uma tradição pacífica neste país de extremos, onde os homens, em vez de brigar, se enfrentam cantando poemas. Algo que poucos sabem sobre o Iêmen é que ele é o berço do café arábica, pois além de ter um dos melhores do mundo, uma delícia que você poderá saborear em qualquer visita ao país, o café que o mundo conheceu nasceu aqui. O café arábica foi cultivado pela primeira vez nas montanhas que cercam a cidade de Moca. Daí vem o nome Café de Moca. Os portos iemenitas foram pioneiros na exportação desse café muito antes de qualquer outro país vizinho, marcando assim o início de uma tradição que continua viva até hoje. No Iêmen, você pode curtir esse café precioso em uma praça, um restaurante ou no movimentado mercado local. E por falar em mercados, talvez você nunca tenha imaginado que no Iêmen existe um mercado onde os protagonistas não são pessoas, mas camelos que parecem falar. Em algumas aldeias e vilarejos, os comerciantes garantem que os camelos falam por meio de gestos, grunhidos ou movimentos para expressar se gostam ou não de um possível novo dono. Essa crença vem acompanhada de superstições sobre o camelo traidor, que supostamente traz má sorte para quem o adquire. Essa mistura de respeito aos animais e misticismo popular cria uma tradição fascinante e única, que pode ser observada em alguns mercados do país. Mas existe um animal que pode ser ainda mais surpreendente no Iêmen, que são as cabras trepadoras de árvores. Nesse país, as cabras desenvolveram uma habilidade surpreendente e única: trepar nas árvores de argão nas zonas montanhosas para se alimentar de suas folhas e, principalmente, de seus frutos preciosos. O que motiva esse comportamento curioso é a flor do argão, um tesouro natural muito valorizado que levou essas cabras a se adaptarem ao longo dos séculos, aperfeiçoando sua habilidade para alcançar os frutos nos galhos mais altos. Ver esses animais no topo das árvores é uma cena incrível que parece impossível e que só pode ser testemunhada neste canto remoto do planeta. Passear pelo Iêmen e observar camelos que parecem falar ou cabras que desafiam a gravidade pode fazer você se sentir em outro planeta, muito diferente da Terra que conhecemos. E o mesmo acontece ao visitar a famosa ilha alienígena, ou mesmo ao descobrir que em um país considerado um dos mais hostis do mundo, onde os homens carregam punhais nos cintos, existem batalhas que não são resolvidas com violência, mas com poesia. O Zambor é essa arte ancestral, uma forma de poesia cantada usada em duelos verbais entre homens. Essas disputas se assemelham às batalhas de rap modernas, onde os competidores improvisam versos para desafiar uns aos outros, mas com versos poéticos. No Iêmen, alguns desses vencedores não só ganham prestígio, mas principalmente nos tempos antigos, podiam até conquistar esposas graças à sua habilidade verbal e engenhosidade. Como você pode ver, o Iêmen é um lugar mágico, tanto que, no passado, quando o país não era tão perigoso, era um dos destinos mais importantes do mundo para o astroturismo. Isso acontecia nas montanhas de Harás, um lugar que, por sua altitude e ar puro, oferecia vistas noturnas espetaculares, comparáveis às dos famosos desertos de Atacama, no Chile, ou Namíbia, na África. Embora hoje essa atividade tenha sido afetada pelos conflitos que o país atravessa, muitos esperam que em breve o Iêmen volte a brilhar como antes, e que seus céus noturnos recuperem o esplendor que outrora maravilhou viajantes e astrônomos de todo o mundo. Pensando nisso, nós do Mundo Sem Censura fizemos uma pesquisa detalhada e agora vamos contar como você pode chegar e aproveitar ao máximo este belo país, sem colocar sua vida em risco. Para quem viaja da América ou da Europa, chegar ao Iêmen não é fácil, mas também não é impossível. Atualmente existem voos comerciais diretos muito limitados devido à situação política e de segurança. Por isso, a maioria dos viajantes deve voar primeiro para países vizinhos como Jordânia, Omã ou Emirados Árabes Unidos. De lá podem fazer conexão com o Iêmen. É essencial sempre verificar a situação e as rotas disponíveis, pois muitas coisas podem mudar rapidamente. Quanto aos requisitos de visto, o Iêmen exige visto para a maioria dos viajantes estrangeiros, e obtê-lo pode ser complicado devido à situação atual. Uma vez dentro, o Iêmen é um dos países mais baratos do mundo para viajar,
embora isso também se deva à difícil situação econômica que atravessa. Por exemplo, um jantar para 2 pessoas em um restaurante local pode custar entre 5 e 10 dólares americanos, e um hotel de médio porte custa cerca de 20 dólares por noite. Os preços baixos se devem à desvalorização da moeda e à baixa demanda turística, o que torna o país muito acessível economicamente. No entanto, essa acessibilidade econômica não significa que o país seja fácil ou seguro para se visitar. Como você deve ter entendido, a segurança é o aspecto mais crítico e deve ser levada muito a sério. Por isso não é recomendável viajar para o Iêmen sem um planejamento cuidadoso e sem apoio local. Para os viajantes que decidirem se aventurar, é essencial contratar segurança privada ou guias locais especializados. Esses profissionais conhecem as áreas seguras, as rotas recomendadas e como evitar zonas de conflito. Além disso, eles geralmente têm contatos com comunidades e autoridades locais que podem facilitar o trânsito e a proteção. Visitar o Iêmen com segurança significa focar em regiões consideradas estáveis, como algumas áreas do sul ou a ilha de Socotra, que, embora distantes 2 principais focos de conflito, também exigem precauções. É fundamental manter-se informado sobre as notícias e avisos de viagem internacionais, bem como respeitar os costumes e normas locais. É preciso lembrar que o Iêmen é um país onde a situação pode mudar rapidamente. Por isso, a flexibilidade nos planos e a prudência constante são fundamentais. Embora hoje seja possível visitar alguns lugares com segurança, as circunstâncias podem mudar. Por isso, deve-se sempre priorizar a segurança pessoal acima de tudo. Além disso, é muito importante ter em conta como se vestir e se comportar para respeitar a cultura local e evitar problemas. Os homens costumam usar a tradicional adaga curva, chamada jambia, como símbolo cultural. Mas para um turista não é obrigatório nem recomendável usá-la. É melhor observar e respeitar os costumes sem imitar gestos que podem ser sensíveis. Para as mulheres, recomenda-se vestir-se de maneira modesta, sempre cobrindo os braços e as pernas, e usar um lenço ou véu leve para cobrir a cabeça, especialmente em áreas rurais ou conservadoras. No dia a dia, mostrar respeito pelas tradições, evitar discussões sobre política ou religião e ter cuidado com o uso de aparelhos eletrônicos e fotografia em lugares sensíveis vai ajudar a ter uma experiência mais segura e enriquecedora. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a descobrir o Iêmen, como você viu, um país tão fascinante quanto controverso. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando todas as semanas para trazer a você conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos da Terra. Clique nele, você vai gostar.